Olá, o Dois Pontos está no ar. Desta vez, o nosso bate-papo é entre as escritoras Vera Lúcia Moraes e Ângela Gutierrez. Juntas, elas dirigem a Casa José de Alencar. São professoras do programa de pós-graduação em Letras e do Departamento de Literatura da UFC. Mas essa parceria não para por aí. Ângela e Vera já organizaram uma série de publicações, dentre elas, Tributo a Moreira Campos e Natécia Campos, homenagem aos 60 anos da revista Clã, anais do primeiro simpósio nacional Casa José de Alencar e Alencar ao correr dos anos, com a participação de outras autoras. Assista agora a esta conversa entre as escritoras Vera Lúcia Moraes e Ângela Gutierrez. Vera, a gente se encontra todo dia na Casa José de Alencar, né? Mas hoje eu acho que é um encontro especial, aqui em casa, conversando sobre livros, porque a gente chega lá na Casa Alencar, tem que conversar, é sobre projeto, é sobre programa, é sobre os problemas que enfrenta o sítio, o alagadiço novo, a casa. Mas hoje nós estamos livres, durante meia hora, para conversar, fazendo de conta que não tem ninguém ouvindo a gente conversar, para conversar sobre os livros, sobre os nossos livros, os meus, os seus e os nossos, né? Porque temos livros em comum. Então, eu acho que uma boa maneira da gente começar seria, por exemplo, a gente relembrando os nossos começos na literatura, né? Quando você, infelizmente, não fomos da mesma turma, mas estudamos todas as duas na mesma faculdade, a Faculdade de Letras, né, da Universidade Federal do Ceará. O que é que você se lembra, Vera, quando você entrou lá na faculdade, quando nossos professores maravilhosos, Moreira Campos, Arthur Eduardo Benevides, Macambira, Milton Dias, né? Não, eu nem imaginava que fosse escrever, que fosse ser escritora, vamos dizer assim, porque eu me preocupava muito em fazer ensaios, mas ensaio para tirar uma nota boa, só queria tirar 10, né? E aí, dessa vontade de fazer, de trabalhar o texto e tudo isso, foi nascer da vontade realmente de escrever um livro, de escrever um artigo. Mas isso só foi surgir depois do mestrado. Antes do mestrado não havia ainda surgido nada. Depois do mestrado, já com um bom acervo de trabalhos, aí eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer com esses trabalhos? Tem que publicar, porque estudei tanto, o pessoal tem que saber que eu escrevi sobre esses assuntos, né? E eu comecei escrevendo sobre o assunto da minha dissertação de mestrado, que foi o Grupo Clã. Grupo Clã. E esse Grupo Clã é um grupo muito conhecido, nosso, né? Interessante que eu fui para o Rio de Janeiro para fazer um mestrado pensando na obra do Arthur Eduardo Benevides. Tanto que você tem um livro sobre o Dr. Arthur. Exatamente, a arte poética de Arthur Eduardo Benevides. Esse projeto se transformou no meu primeiro livro de ensaios. Porque ao chegar no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o meu orientador, que era o Mário Camarinha, disse, olha, eu estou fazendo uma revisão das revistas do modernismo brasileiro. E vocês têm, no Ceará, uma revista que não foi estudada por ninguém. Aí ele não admitiu que o projeto fosse outro que não esse. E hoje dou graças a Deus que tenha sido. Porque ele insistiu muito. Era um trabalho muito alentado, porque eram 29 números da revista, né? E lá não tinha publicação de toda a coleção, nem aqui. Então foi... Depois o doutor Martins, doutor Antônio Martins, o reitor dos reitores, né, publicou a coleção inteira. Né? Facilitou o trabalho. Facilitou o trabalho do pesquisador. Se eu não contasse com a amizade dos professores, e os professores, os amigos dos professores, eu tive que ir na casa de um por um, principalmente o Fran Martins, que era o diretor, foi sempre o diretor da revista, né? Ele tinha aquele famoso número 0. Você é referência, se quiser falar de Clã, não pode falar sem referir o seu trabalho. Mas agora, nós duas, porque nós falamos nos seus livros, nos meus e nos nossos, nós duas acabamos de organizar e ainda nem lançamos o que seria homenagem aos 60 anos de Clã, e o que seria, digamos, o 30º número da revista.
você sabe, eu acho que quem me conhece todos sabem, né, a importância que teve o meu pai no meu encaminhamento para a literatura. Não só meu pai, como minha mãe. Eu nasci na casa de Tomás Pompeu, que era avô da mamãe. Então, com aquela biblioteca linda, maravilhosa, né? Eu bem pequenininha, às vezes entrava lá com medo, mexia naqueles livros. E a minha mãe contava muita história, até hoje ela é uma excelente contadora de história, nos seus 91 anos. Ângela Laís Pompeu Roças Mota. E o meu pai, o Moreira Campos sempre dizia, não conheço ninguém que leia tão bem um livro como o Luciano. Ou seja, lê aí no seu sentido mais profundo de ler, de entender, de construir a partir daquela leitura. Então, papai, eu era muito pequena quando começou a ler para mim e depois me dar livros para ler. E eu então me criei, até utilizei algumas dessas minhas experiências de leitura e de vida no meu romance, no meu primeiro romance, O Mundo de Flora. Publicado, você sabe, foi publicado em 90, mas que no ano passado foi outra vez publicado, porque é livro indicado para o vestibular, né? E então, eu utilizei muita coisa. Muitas das minhas experiências foram para a Flora, para a Florzinha. Quando a Ângela começou, era estudante universitária, eu sabia, todo mundo sabia que ela era uma pessoa brilhante. Era uma pessoa brilhante. Ela já está dizendo das influências de leitura que ela teve do pai, da mãe, tudo isso. Mas eu não conhecia a Ângela como escritora. E a Ângela como escritora é tão boa, ou talvez até melhor, do que a Ângela professora. Eu não sei, porque os alunos adoram a aula dela. Mas o primeiro livro de Ângela que eu peguei para ler, que foi O Mundo de Flora, é um livro muito bom. Esse livro é premiado pela Secretaria do Estado de Cultura, não é? Prêmio Estado do Ceará. Qual foi o ano, Ângela? 1987, acho, e foi publicado em 90. A Flora é a figura central. É muito engraçado aquilo ali, né? O que eu acho mais interessante é porque o tempo, ele vai e volta. Ele vai para o passado, para as suas lembranças do sobrado, né? Da casa do pai, do avô, a figura do avô e tudo isso. E a menina... E quando você volta para a menina, é com a perspectiva de uma criança, de histórias de criança, do mundo infantil, das coleções infantis, das músicas, das brincadeiras e daquela conversa. Antigamente existiam muitos agregados em casa, né? Então tinha as mucamas. É porque a história de Flor não é só a história da Flor, é de várias Floras, né? A da mãe dela, a da bisavó dela, que também se chamava Flora. Cabelos verdes do filho. Na última vez que fui ao cemitério, dia de Todos os Santos, notei que uns tufos de capim nasciam no encontro das lajes da sepultura de nosso filho. Pensei arrancá-los, tive-os mesmo entre as mãos, mas a maciez das folhinhas me trouxe à pele a lembrança da maciez dos cabelos de nosso filho. E me vi, de repente, ajoelhada, alisando a plantinha, como quem acaricia os cabelos de um filho. Os cabelos verdes de meu filho. Cabineiro do meu pai, ai não me cortes o cabelo, minha mãe me penteou. O fato do livro ter sido escolhido para o vestibular tem me enriquecido tanto, você sabe disso. Eu tenho tido muitos encontros com alunos de pré-vestibular e fico desvanecida, usando um termo antigo, né? Com o amor que os alunos, que os jovens, né? Eu digo, olha, esse livro tem a idade de vocês. O livro tem 17 para 18 anos, o livro tem a idade deles, né? E eles, no entanto, como eles dizem, não, professora, que se a pessoa não soubesse, imaginava que era um livro do século XXI. Pela técnica, né? Pela técnica narrativa, que não é uma técnica muito tradicional. Acho interessante eles entenderem a técnica, porque é um livro fragmentado. Agora eu me lembrei da Clarice Lispector, que ela dizia sempre, os críticos dizem que eu sou escritora hermética,
Mas, no entanto, os jovens chegam para mim dizendo que leram meus livros e entenderam tudo. Então, é interessante, né? O Moreira Campos, você sabe que assim que eu escrevi, eu fiquei meio temerosa, tirei uma cópia, né? Entreguei um ao Moreira Campos, um ao Arthur, doutor Arthur, e outro ao Sâncio, Sâncio de Azevedo. E então, o doutor Arthur, no dia seguinte, já chegou, tinha lido todo o livro e já chegou com uma enorme carta de mais de 30 páginas falando sobre o livro. Foi uma emoção imensa para mim, que eu tinha, como os meus paradigmas eram muito altos, tudo que eu escrevi eu achava que não estava à altura, porque não estava à altura, claro, nem estava nem está, dos meus grandes, Machado de Assis, Alencar, Moreira Campos, Borges, Guimarães Rosa, de toda Vargas Llosa, de toda aquela dos meus grandes paradigmas, e os franceses todos, que eu amo tanto, né? Mas eles me disseram, eles gostaram do livro. E Arthur Eduardo Benevides gostaram do livro. Moreira Campos passou 2 ou 3 semanas, nessa época eu estava fazendo o projeto do mestrado, que depois foi inaugurado e do qual somos professoras. E ele todo dia ia lá e dizia: Ângela querida, a Florzinha hoje, aí começava a falar. Ele estava lendo com a dona Zezé. Foi outro leitor, adorava. E quando ele falou, escreveu sobre o livro, ele disse: o livro começa de uma maneira terremótica, como é a lição dos modernos, qualquer coisa assim. Mas que depois, o leitor vai tendo o prazer de ir juntando as peças. Isso também. E o Sâncio, ele disse algo à época que eu estou dando grande importância agora. Algumas coisas, você leu, né? As orelhas que ele fez da primeira edição. Começa dizendo que aquele livro ia marcar a literatura cearense. Eu fiquei assim, lisonjeadíssima, porque é dito pelo Sâncio, nosso grande amigo, nosso guru, né? Mas, Vera, essa nossa amizade, engraçado, a nossa amizade é antiga, mas a nossa convivência diária começou no Instituto de Cultura e Arte, né? E continuou na casa de José de Alencar. E as nossas leituras de José de Alencar também nos aproximam. E esse seu livro sobre o discurso amoroso de Alencar, eu me sinto meio madrinha dele pelo fato que eu participei da sua banca de qualificação, tive essa honra de participar da sua banca de qualificação e da sua banca de tese, da sua defesa de tese. E eu acompanhei a feitura deste livro. E é um livro muito bem pensado, muito bem escrito. Eu acho que você, como ensaísta, é uma das melhores aqui. Não vamos ser modestos demais, não. Não é só aqui da Universidade de Fortaleza, não. Você entra dentro da nossa comunidade acadêmica, universitária, no Brasil, você é muito respeitada. E esse seu livro sobre Alencar, ele tem que ser lido. Você faz, eu gosto muito desse primeiro apanhado que você faz sobre, vamos dizer, a mentalidade da época do Império, e você sabe que eu sou louca pelo Segundo Império, por Pedro II, pela parte histórica do Pedro II, Eu né? falo muito da organização do campo intelectual, dessa parte, mas a organização do campo intelectual era exatamente sempre tive a ideia de estudar a representação feminina na literatura, né? E começou aí com Alencar, porque Alencar, as minhas primeiras leituras de Alencar, eu achava que as mocinhas eram todas iguais, né? Eram irmãs, não tinham muita personalidade e lê do engano, né? Ao reler Alencar, por isso que a gente propõe as releituras de Alencar, aí nós vamos ver como Alencar, a partir daquelas mocinhas aparentemente ingênuas, né? De vestidinhos cheios de drapeadinhos, que ele descreve com mil e um detalhes e tudo isso. Elas tinham personalidade forte. Uma das desarticulações elaboradas por Alencar nas sequências narrativas refere-se à desigualdade social do par amoroso, geradora de desarmonias domésticas e públicas. O império da mulher sobre o homem é um tema recorrente na ficção alencariana. Ao procurar redefinir os papéis femininos, o escritor dota a mulher de uma grande capacidade de determinação, decisão e análise inusitada para o seu tempo. Dessa maneira,
Alencar amplia os campos femininos de atuação, provocando tensões na trama narrativa, já que a mulher é investida de funções habitualmente conferidas ao homem, pai, marido ou irmão. Até o Antônio Cândido fala do império da mulher sobre o homem, certo? Aquelas mocinhas tão cândidas, tão inocentes, elas levavam o homem para o que elas quisessem. Elas como se, às vezes, comandavam tudo. Bonecos, né? Exatamente. E aí foi isso que me encantou na literatura do Alencar, é a maneira como ele tenta redefinir o papel feminino na literatura, não é? Quando a gente sabe que no século XIX as mulheres não tinham vez politicamente na sociedade, no espaço público, e elas eram confinadas ao espaço doméstico. Mas o Alencar faz com que as mulheres vão aos teatros, aos saraus, entendam de negócios da família, como a Aurélia e de senhora, não é? Tem uma personalidade muito forte. E os homens, muitas vezes, são fiéis seguidores da mulher. Para onde elas forem, eles vão atrás. Mas como nós estávamos falando em Alencar, eu me lembrei, e nas mulheres do século passado, de que eu me lembrei? Me lembrei do meu último romance. Me lembrei de Luzes de Paris e do Fogo de Canudos, não é? Esse já é um romance muito mais elaborado, vamos dizer assim, elaborado de acordo com as estratégias discursivas que você, como autora, escolheu para o livro. Eu acho que, como a Clarice Lispector, ela diz no pórtico do livro, A Paixão segundo GH, gostaria que esse livro fosse lido por pessoas de alma já formada. E esse livro aqui, ele tem que ser lido por pessoas de alma já formada. Significa com uma certa maturidade de leitura, uma certa reflexão, você vai falar de muitos períodos históricos, vai confrontar, só esse título já é polêmico, não é verdade? O que é que você tem a dizer desse livro, desse jogo, dessa dialética do Luzes de Paris e do Fogo de Canudos? Engraçado, Vera, que quando eu terminei O Mundo de Flora, eu imediatamente, mesmo antes da publicação do livro, eu fiz algumas anotações para um futuro livro que se chamaria Branca, Gentil Coração. E eu iria tomar, como tomei, a tia-avó da Flora e contar a história da tia-avó. Não tinha nada a ver com Canudos. E cheguei a fazer algumas anotações, e como eu sou muito mais professora do que escritora, você sabe disso, que eu dedico, o tempo que eu dedico a meus próprios livros é muitíssimo, acho que não é 10%, não é 5% do que eu dedico à Universidade Federal do Ceará, que eu considero a minha casa, né? Entrei lá com 16 para 17 anos e nunca mais saí. Mas eu cheguei a fazer essas anotações. Quando foi em 99, em umas férias, eu resolvi escrever. Mas acontece que eu já tinha vivido muito entre o momento das anotações, já tinha lido muito entre o momento das anotações e o momento da escrita. E quando eu fui escrever, a Ângela pesquisadora, aquela que pesquisou Canudos, que escreveu sobre Mário Vargas Llosa, sobre a Guerra del Fim del Mundo, sobre os sertões, a Ângela que ficou estudando a ficção canudiana, então a Ângela conselheirista, como o doutor José dizia, né? Ele sempre dizia, doutor José Calazans, né? Da Bahia para cima nós todos somos conselheiristas, da Bahia para baixo são euclidianos, né? Então, eu já tinha essa experiência. E sem eu querer, eu me sentei para contar a história de Branca, que, roubando da vida algumas experiências, com base na minha tia-avó, a Alba, mas a minha tia-avó, não tenho nenhum relato de amores da minha tia-avó, nem nada, só que ela fez a sua educação europeia no final do século XIX. Acontece que era mesmo o período da Guerra de Canudos, era impossível que as histórias não se juntassem na minha cabeça, e se juntaram. E enquanto são duas irmãs de leite e de coração, enquanto uma vai para Paris, a outra vai para Canudos. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, conheça os estudos de Ângela e Vera sobre a obra de Alencar. Saiba também quais são os novos projetos das escritoras.
O Dois Pontos está de volta. Confira agora a continuação do bate-papo entre as escritoras Vera Lúcia Moraes e Ângela Gutierrez. É importante que nós falemos em alguns projetos, alguns livros resultantes de projetos nossos na Casa de Zé de Alencar. Por exemplo, os anais, né, do simpósio que nós organizamos, as duas juntas, né? Nós podemos nos orgulhar de estar dando vida cultural à casa, né? Esses anais surgiram agora em 2006, né? Em 2006 nós lançamos os anais do primeiro simpósio. E agora, em 2008, vamos lançar os anais do segundo simpósio, que foi em 2006. No primeiro simpósio, nós tivemos 2 convidados de outros estados, né? De São Paulo, os 2 da USP. João Roberto Faria e a Valéria de Mar. Os 2 conhecidos alencarianos. Da obra de Zé de Alencar. Agora, nesse simpósio de 2006, foram 7 professores de fora, né? Vieram professores de Minas Gerais, de Brasília, do Rio. O Vandermelo Miranda fez a conferência de abertura, né? O Sequim, da Academia Brasileira de Letras, e da USP. A Nádia Batelha Gottlieb. Angélica Madeira, né? A Mary Del Priore. A Cecília Queiroz, que é especialista em Zé de Alencar, tem um livro chamado Alencar e a França. Então, realmente, foi um simpósio E nesse ano promete, pelo menos estamos trabalhando muito, né? Verinha, eu acho que por esse livro a gente tem um carinho, que é Iracema para Crianças, porque ele surgiu de um projeto, um programa coordenado por nós, né? O programa da Bolsa Arte do ICA, né? Eu era diretora do ICA e você diretora da casa, né? E esse programa nós fizemos com alunas de graduação, a parte escrita do livro é de alunas da graduação de letras, e a parte dos desenhos é de alunos de graduação de moda e estilismo, né? Esse livro é que nós temos muito amor por ele, embora você não esteja entre as organizadoras, foi o Sânzio que me ajudou, mas esse livro tem rodado o mundo, né? Demais. Em 2005, completava 140 anos da publicação de Iracema. E então o governo do Ceará, através da lei de incentivo, né, a publicação de livros e tudo, ele conseguiu financiamento para esse livro, e nós na universidade, juntamente com o editor da época, o Falcão, e eu, o Sânzio e tal, organizamos esse livro. Esse livro nós lançamos primeiro no dia 8 de dezembro, aqui na Casa de Zé de Alencar, numa noite linda, não foi, Vera? Oh, noite bonita, com presença do governador na época, o Lúcio, presença da secretária de Cultura, né? Com presença de todos os intelectuais da terra e tudo. Foi uma noite muito bonita. Eu até lembrava naquele momento que naquele local onde nós estávamos, o Cazuza, como era chamado José de Alencar quando criança, teria corrido, teria brincado, né? Nós temos um livro, um projeto chamado Releituras de Alencar, que é um projeto da Casa Zé de Alencar e do curso de pós-graduação em Letras. Porque nós trabalhamos muito em parceria com o programa de pós-graduação em Letras. E com a coordenadora, a Fernanda Coutinho. Que é coordenadora do mestrado. Então, os alunos, nós pegamos os melhores trabalhos sobre o Zé de Alencar, e alguns professores alencarianos do curso, né, como nós duas, a Fernanda, a professora Odalice de Castro Silva também, e publicamos o primeiro volume do Releituras de Alencar, que se chamou Discurso, Memória e Alencar. E agora vamos lançar no simpósio, se Deus quiser. Já está pronto. Já está pronto, só falta a parte final, a publicação. Está bem alentado. E vai se chamar Alencar, o Correr dos Anos. É o segundo volume da série Releituras de Alencar. A beleza desse livro, ele está, que além dele, nós temos, é uma edição bilíngue, além de nós, português e francês, além do cuidado que nós tivemos e tudo, ele tem também, claro,
a parte, nós conseguimos um livro, um Iracema, de 1928, que estava na Academia Cearense de Letras, e foi copiado, foi facsimilado, né? E ao lado, então, fica o facsímile, fica em português e em francês, a versão em português e em francês. E tem 4 estudos, tem um estudo do grande Castelo, né? Professor Castelo, professor emérito da USP, doutor honoris causa pela nossa universidade. E tem do Sanz de Azevedo, o maior pesquisador de literatura cearense, grande amigo nosso. Tem o meu, que faz como o livro ia para a França. Eu fiz um estudo muito além de Atalá, vive Iracema, não é? Uma coisa assim. E nasceu Iracema. E também um da Beatriz Alcântara, né? E fora isso, aquarelas, desenhos das estátuas de Iracema, desenhos muito bonitos das estátuas de Iracema, não é? Um trabalho que realmente eu me senti bem fazendo, sob a orientação do Wander, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, quando fui fazer meu doutorado. Foi Vargas Llosa, o romance possível da América Latina, porque ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar com Canudos, quando eu trabalho com A Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa. E também, você sabe, esse amor que eu tenho pelas artes plásticas. E um dos livros do Vargas Llosa, que é o Elogio de la Madrasta, você sabe que no próprio livro estão incrustadas telas, reprodução de telas, né? E ao trabalhar com tudo isso, trabalhar com o escritor latino-americano, né? Com essa diferença entre ser escritor na América Latina, olhando para a Europa e olhando para a própria América, né, para o próprio umbigo, né, tudo isso diz muito a mim também, que sou uma escritora que li muito e leio livros franceses, livros ingleses, livros europeus de uma maneira geral, e amo também os livros brasileiros. Essa nossa antropofagia, né, esse livro me deu a oportunidade de refletir muito sobre isso. A situação do narrador, desgarrado por uma doble filiação que simultaneamente lo enraiza em 2 mundos hostiles, que Vargas Llosa percebe em Los Ríos Profundos, podemos traduzi-la como a metáfora da situação, genus facere, do escritor latino-americano, cuja perspectiva anula o simplismo da distinção binária de escritor nacionalista ou universalista, indigenista ou cosmopolita. E é justamente na destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza que Silviano Santiago vê a maior contribuição da América Latina à cultura ocidental. Silviano propõe o personagem Pierre Menard como metáfora ideal para bem precisar a situação e o papel do escritor latino-americano, vivendo entre a assimilação do modelo original, isto é, entre o amor e o respeito pelo já escrito, e a necessidade de produzir um novo texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue. Agora eu queria falar um pouco para você o seguinte, porque eu nunca me considerei, vamos dizer, escritora no sentido de criação, certo? Quando você fazer um ensaio crítico, realmente você tem que ter muita leitura. Nós sabemos disso, saber algumas teorias, reflexão crítica e tudo isso. Mas eu tinha muita vontade assim de ser poeta, cronista, alguma coisa assim. E nenhuma linha me saía, certo? Eu acho que isso tem muito a ver com aquele problema de saúde que eu tive. Eu tive que ficar uns 3 meses recolhida em casa, né? Lendo, quando eu podia, comecei a ler. E depois que as coisas começaram a fluir de tal maneira que até virou um livro de crônicas. E esse livro de crônicas chamado Brinco de Pérola é um livro de crônica pequeno, não é? E ganhou um concurso da Secult, do quarto edital de incentivo à arte e cultura da Secult. E vai se chamar Brinco de Pérola. Então, vai ser lançado agora esse ano, certo? Como meu primeiro livro de crônica, eu estou muito satisfeita porque me descobri cronista. Há poucos dias, comodamente aconchegada em meu sofá, assisti a um belo filme, Moça com Brinco de Pérola. A história coloca em foco um pintor holandês do século XVII, seu ateliê e uma jovem encarregada da limpeza
desse aposento. Aos poucos, a moça começa a despertar para o mundo das artes plásticas, descobrindo efeitos de luz, mistura de cores, perspectivas e pequenas estratégias que o pintor entusiasmado desvela para a iniciante. Deslumbrados ambos com as mútuas descobertas, uma respeitosa admiração envolve o par e poderíamos supor um desfecho romântico-amoroso a partir dessa contextualização. Certo? Errado. No reverso da medalha, vemos que o jovem pintor é casado, pai de 6 filhos, com o 7º já encomendado. Eis o nó da trama, a impossibilidade de... A teia familiar ramificou-se, expandiu-se, cerceando a liberdade de realizar sonhos. O 2 Pontos vai ficando por aqui. Você pode enviar sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê!